A desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima reconsiderou parcialmente a própria decisão e liberou algumas atividades a serem retomadas em Londrina. Luciane Miyazaki tem as informações ao vivo. Luciane, mudou um pouco agora, né, o cenário anterior. Oi, Cid. Na verdade, dá para dizer o seguinte, que ela explicou melhor a decisão que ela já tinha tomado nesse recurso, então, que a Prefeitura de Londrina entrou, ela fez uma reconsideração parcial. Ou seja, o que aconteceu? Em relação àquele decreto, então, que permitia a atividade do comércio, ela suspendeu integralmente, ou seja, comércio de bens e serviços não pode funcionar. E aí até ela justificou, então, que era a alegação da Prefeitura de Londrina em relação ao decreto federal que permitiria, então, atividades como comércio de bens e serviços. Ela diz o seguinte, que esse decreto federal não autoriza atividades, né, do comércio de bens e serviços em geral, somente assegura o transporte, atividades logísticas de todos os tipos de carga e de pessoas em rodovias e estradas. E aí, em relação aos decretos que permitiram, então, a volta das atividades da construção civil e da indústria, ela reconsiderou parcialmente. Ela explicou o seguinte, desde que ligadas à produção, distribuição, comércio e entrega de materiais de construção e também reabertura de indústrias químicas e petroquímicas, de matérias-primas, ou de produtos ligados à saúde, higiene, alimentos e bebidas. Então, ou seja, permitindo apenas as atividades consideradas essenciais. Sobre essa decisão, a gente conversa agora com Fabrício Sala, que é diretor da ACIL e também advogado, vai nos ajudar um pouquinho a entender um pouquinho essa situação. Bom dia para o senhor. Muda alguma coisa essa reconsideração ou é realmente aquela decisão que ela já tinha tomado? Na verdade, a decisão é a mesma que já tinha sido tomada anteriormente. Na verdade, houve uma explicação agora de forma mais clara, dizendo que as atividades não consideradas essenciais, que não constam no decreto presidencial, essas atividades devem permanecer suspensas e vedadas do seu funcionamento. Ou seja, se a gente pensar no comércio em geral, o comércio de rua, então não estaria liberado realmente a funcionar? Se nós tratarmos do comércio de rua, o comércio varejista em geral, ele não estaria autorizado a funcionar. E aí, a indústria parcialmente, né? A indústria parcialmente. Se a indústria for essencial e ela estiver contemplada no decreto federal, ela poderá funcionar. Caso ela não seja considerada atividade essencial, ela permanecerá suspensa também. E aí, em relação à construção civil? Com relação à construção civil, também há nessa decisão a determinação de suspensão das atividades, porque a construção civil não estaria contemplada no decreto federal, também considerada atividade essencial, por assim dizer. Diante disso, qual que deve ser a orientação da ACIL? Porque a gente vê que o comércio está funcionando hoje, abriu às 10 horas da manhã, mas está funcionando. Qual deve ser, então, a orientação da ACIL? A orientação da ACIL desde o início, desde o conhecimento desta decisão, sempre foi no sentido de se cumprir a ordem judicial. Goste ou não, concorde ou não com a decisão, mas a decisão e essa ordem judicial tem que ser respeitada e cumprida pela população e pelos empresários em geral. Ou seja, a partir de segunda-feira, né, porque a gente tem o feriado e depois sábado o comércio já não estava funcionando, a partir de segunda-feira fecha tudo novamente. A partir de segunda-feira fecha tudo novamente. Nós esperamos que haja uma outra decisão judicial que suspenda essa liminar, mas a princípio, segunda-feira, tudo fechado novamente. O jurídico do Sincoval aí alega essa questão, né? A quem caberia a questão de competência, sobre o STF ter definido aí que caberia aos municípios e estados e não ao judiciário. A ACIL, por enquanto, não deve entrar nesse mérito, então. Não, nós entendemos que a competência do município ela é complementar à competência dos estados e da União. Ou seja, o município também tem competência para determinar. Ele foi competente para determinar o fechamento e ele também poderia ser, e ele é competente também para determinar a reabertura gradual dessas atividades. Nós, sinceramente, esperamos que essa posição prevaleça e que a decisão, porventura, no âmbito do Poder Judiciário, seja reconsiderada ou suspensa e que as atividades retomem com todas as normas restritivas
que evitem a propagação do coronavírus. O município ainda tem mais um recurso para ser julgado, né? Esfera federal. A ACIL pretende tomar alguma decisão nesse sentido ou deve aguardar realmente essa decisão aí desse recurso do município? Nós estamos avaliando, inclusive, fazermos também um pedido de esclarecimento para o tribunal com relação a algumas atividades, porque existem algumas atividades consideradas essenciais no âmbito de decretos estaduais. Por exemplo, a construção civil é uma atividade considerada essencial pelo decreto estadual. E existe uma discussão, uma divergência, uma dúvida em relação a isso. Então, esses questionamentos possivelmente serão feitos no âmbito do Poder Judiciário também. Até porque as entidades aí do setor, de todos os setores aí da indústria, construção civil, do comércio também, questionam bastante de decisões bastante diferentes em outros municípios, né? Sim, o que gera uma insegurança muito grande é o fato de você ter outras grandes cidades no Paraná, todas com o comércio e as atividades produtivas em geral funcionando com restrições, e Londrina especificamente tudo fechado. Nós temos aqui Cambé, Rolândia, Ibiporã, todas as cidades vizinhas à cidade de Londrina com as suas atividades normais e apenas Londrina com as atividades paralisadas. E isso poderia trazer um prejuízo ainda maior? Sem dúvida, há um prejuízo em todos os sentidos, porque essas pessoas que estão nessas cidades vizinhas provavelmente virão aqui e farão algumas atividades na cidade de Londrina. Londrina é o polo regional. Tá certo, então muito obrigada pelas informações. Então, Cid, a orientação da ACIL neste momento é isso. Até que saia uma nova decisão, fecha tudo novamente a partir de segunda-feira. Ok, Luciane, daqui a pouco a Luciane Miyazaki volta com outras informações ao vivo para nós, né?